Alô, galera! Trazendo a torcida Alegres Emoções. Um grande abraço. Estamos chegando com mais um Esporte Guará, hoje recheado de muitas emoções, mas muitas emoções mesmo, da rodada do final de semana do Campeonato Maranhense de Futebol. João Pedra segue líder do bolão, mas o Ademar já chegou, tá colado lá nele, Luciano Silva Júnior e eu, próximos, hein? O bolão tá pegando fogo do Campeonato Maranhense. Tivemos muita emoção, virada épica, goleada do Sampaio Corrêa. Para muitos 3-0 é goleada, para outros não. E a vitória do Imperatriz de virada diante do Juventude Samas. Em que fim de semana? O número do Esporte Guará para você participar é o 981 50 3251. 981 50 3251. Esse é o número do nosso telefone para você participar. E hoje já começa a nossa grande promoção. A partir de hoje, aqui no Esporte Guará, você vai mandar mensagem para cá ao longo de toda a semana até a sexta-feira. Na sexta-feira eu vou sortear 10 ingressos para você curtir o Superclássico. Não é 2 não é 3, não é 4, não é 5. 10 ingressos e a única resposta que você vai ter que dar é a seguinte: qual é a mais nova opção em preço baixo no bairro da Liberdade? Qual é o supermercado que vende mais barato em São Luís? Claro que a resposta é Tarrafas Mercadinho, né? Então, em nome aí, com apoio e parceria do Tarrafas Mercadinho, o Esporte Guará vai sortear para você na próxima sexta-feira 10 ingressos para você curtir o Superclássico. E quem ganhar, vai buscar lá no Tarrafas Mercadinho no sábado a partir das 7 da manhã. Já vai estar lá à tua disposição na Liberdade próxima feira. Então fique atento, a semana é muito bacana. E mande logo a sua mensagem quantas vezes você quiser para o 981 50 3251, valendo 10 ingressos para curtir o Superclássico entre Sampaio Corrêa e Moto, marcado para sábado no Castelão. E a semana toda vai ser de muita promoção desse jogão aqui. Ao meu lado, Wilton Soares. Alô, Wilton Soares, boa tarde. Boa tarde, Laércio, né? O Campeonato Maranhense, né? Na sua reta final já praticamente, né? 3 jogos, 2 viradas, excelente, né? Estamos aqui para debater jogos no final de semana. Pois é, ó, você tocou num assunto bem legal, 2 viradas, né? 2 viradas espetaculares, porque o Juventude Samas, eu vi muita badalação, que o primeiro tempo era para o Imperatriz meter 3, meter 4, mas não foi bem assim não. O jogo teve o primeiro tempo melhor para o Imperatriz, só que no segundo tempo, em que pese o Imperatriz tenha virado, o Juventude jogou bem. Positivo, isso mesmo, Marcos. A equipe do Juventude, você sabe, né? A equipe do Juventude, o torcedor conhece já, uma equipe que já nasceu grande, né? Isso. Campeã da segunda divisão e agora fazendo uma boa apresentação no Campeonato Maranhense da primeira divisão. Pois é, Juventude Samas está aí bem no Campeonato Maranhense, lutando para se classificar entre os 6. O time do Imperatriz se recuperando, aquilo que todos já esperavam, o Imperatriz pudesse se recuperar ao longo da competição. Mas vamos direto falar da Escola Raio de Sol, ensino de qualidade. Quem tem educação tem tudo no Planalto Pingão. Afinal de contas, a Escola Raio de Sol é parceira do Esporte Guará, é parceira do Maranhão Atlético Clube. Professor Antônio Macedo estava lá ontem. Professor Antônio que foi campeão pelo Maranhão na Copa FMF. Naquele estádio, no Costa Rodrigues, o Maranhão se dava sempre bem jogando no Costa Rodrigues, mas ontem não deu. Lá na Escola Raio de Sol, a educação é para sempre. Raio de Sol, Raio de Sol, é a escola que eu amo estudar. Raio de Sol. Cada um tem um jeitinho especial e nossa missão é estimular o melhor de cada aluno. Escola Raio de Sol. A educação é para sempre. Matrículas abertas. Localizada no Planalto Pingão. Raio de Sol. Escola Raio de Sol, educação para sempre. A Escola Raio de Sol está aguardando você e, claro, a matrícula do seu filho, o que é mais importante, tá bom? Vamos direto agora trazer os melhores momentos de Sampaio Corrêa e Cordino. Cordino lá da cidade de Barra do Corda. Grande vitória da Bolívia querida, né? Mesmo assim, já ouvi alguns comentários depreciativos em relação ao time do Sampaio Corrêa. Quando se fala em time de futebol aqui no Maranhão, o pessoal quer que Sampaio, Moto, Maranhão Atlético, Imperatriz montem seleções brasileiras. Que joguem de igual para igual com o Flamengo, com o Real Madrid, enfim, com as grandes equipes do futebol mundial. E esquecem que o Campeonato Maranhense, você tem um adversário lá do outro lado. E o Sampaio não vai sair atropelando todo mundo, o Moto também não, o Maranhão e o Imperatriz a mesma coisa. São jogos complicados e você tem que jogar de acordo com a intensidade da partida. E foi o que o Sampaio fez. Venceu e venceu bem na estreia do professor Júnior Amorim. Kessia Carvalho é a nossa convidada especial e faz um relato desse jogo com as imagens do Iaiá. 1º de março, novo mês, nova fase. Essa era a expectativa para Sampaio Corrêa e Cordino,
que entraram em campo na tarde deste domingo no estádio Castelão, na partida antecipada da 6ª rodada. Somente a vitória interessava para as duas equipes, o Sampaio na briga pela liderança, o Cordino para ainda continuar sonhando com a classificação. O tricolor jogava pela primeira vez desde a eliminação da Copa do Brasil e a saída de João Brigatti. Júnior Amorim assumiu o posto interinamente. A situação do Cordino era mais complicada. Ainda sem vencer no estadual, a equipe de Barra do Corda já trocou 3 vezes de treinador. E a responsabilidade agora está nas mãos de Leandro Lago. Em campo, era o Sampaio quem tomava a iniciativa. E não demorou muito até que Matheus Lima, de cabeça, abrisse o placar para os donos da casa. Sampaio 1-0. O Cordino parecia apático em campo. Tentava, mas nada que levasse perigo ao goleiro Andrei. O tricolor teve chance de ampliar o placar ainda no primeiro tempo, antes do intervalo, Luan fazer essa bela jogada. Mas para a tristeza do torcedor boliviano, a bola saiu direto pela linha de fundo. No segundo tempo, o Sampaio manteve a pressão e o ritmo da primeira etapa. Matheus Lima tentou e Everton Silva quase fez de longe. O Cordino ensaiava uma reação, principalmente com as bolas paradas. Mas foi a Bolívia quem chegou ao gol novamente. Luan foi derrubado na área, pênalti marcado. O próprio camisa 11 cobrou e ampliou para os donos da casa. Sampaio 2-0. E não acabou por aí. A jogada iniciada com ele de novo, Luan, passou por Henrique e acabou nos pés de Valdo Brito, que mandou para o fundo do gol. Sampaio 3-0. Caberia mais se Valdo não tivesse perdido essa chance. E você pode pensar agora que é um replay, mas o mesmo Valdo perdeu mais um. Fim de jogo, Sampaio 3-0. O resultado traz para o tricolor a liderança do campeonato estadual. Próxima parada é o Super Clássico contra o Motoclube no próximo fim de semana. Já para o Cordino, a situação é um pouco mais complicada. A equipe de Barra do Corda recebe em casa, no próximo domingo, o Juventude Samas, na luta contra o rebaixamento. A gente é o maior time do estado, então tem que estar sempre no topo e a gente trabalha para isso. Fico feliz pelo desempenho de todos, por a gente estar assimilando bem o trabalho do Júnior Amorim. Como eu falei antes, é um trabalho que também casou, ele está dando continuidade no que vinha sendo feito. E estamos felizes também por voltar a ganhar, assumir a liderança. Isso é muito importante para a gente. Uma vitória boa, convincente, onde os atletas se entregaram, né, do primeiro ao último minuto. É isso que eu quero, é isso que eu preguei durante a semana. Colocamos um pouquinho do nosso dedo já em relação ao que a gente pensa e gosta do futebol, né? Seguimos um pouco aquela filosofia que o Brigatti vinha implantando, mas conseguimos acrescentar uma ofensividade a mais, uma marcação mais alta, mais pressão, e conseguimos quase que fazer o jogo inteiro isso, né? Mantendo o controle do jogo e a posse de bola. É claro que precisamos ainda um pouco mais de tempo para ajustar algumas coisas, principalmente no último terço do campo, onde nós erramos alguns passes que poderiam ter saído melhor, e na finalização também. Então temos uma semana, a semana que antecede o clássico. Acredito que esse tempo aí vai ser muito bom para a gente poder preparar bem e, se Deus quiser, seguir evoluindo, que é o que nós esperamos da nossa equipe. Eu estou feliz porque foi uma estreia boa e, como eu falei, convincente. Convincente, essa palavra, Ailton Soares, para a estreia do Júnior Amorim, para a boa vitória do Sampaio Corrêa 3-0, ganhou sem problemas. Se o placar do jogo fosse a lógica, pelo que vimos nos melhores momentos, teria sido 5-6-0. E alguns comentários, aquele velho comentário, né, que eu acho que é um absurdo. Esse time não é time de Série B. Então o time do ano passado não era para ser, para ganhar, para subir, porque o Campeonato Maranhense do Sampaio ontem não foi um campeonato nem de chegar na decisão. E o time subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Imperatriz era mais fraco do que o time que jogou o Campeonato Maranhense. Teve aquelas dispensas de jogadores, repuseram só 3 peças em relação ao time que ganhou o Campeonato Estadual, e mesmo assim o time quase subiu. Então eu queria entender essa lógica de querer estar sempre depreciando o que é nosso, o Campeonato Maranhense, colocando a Série B num patamar que ela não está.
A Série B também não é essa última maravilha do mundo, que é preciso ter um elenco, não é, Iltinho? Para quando perder peças importantes, você ter jogadores à altura para entrar. Né? Para o Campeonato Maranhense, o Sampaio está aí no caminho, montando uma boa base para o Campeonato Brasileiro. De fato, Laércio, o Júnior Amorim falou muito bem, né? Tudo isso que ele falou aconteceu no jogo. Foi uma vitória, sim, convincente, e deveria ser mesmo, porque mesmo jogando contra um Cordino, né? Um time lutando pelo rebaixamento, Sampaio mostrou qualidade. O que me agrada muito nesse time do Sampaio agora, né? Até o meio-campo Ramon, Everton Dias e a trinca do meio-campo do Sampaio Corrêa muito boa, diferente. O Ramon, um jogador que sai para o jogo, um primeiro volante, mas com qualidade técnica para sair para o jogo. Joãozinho, um bom jogador ali pelo lado esquerdo. Everton Dias também, um jogador que ataca, defende. Da mesma forma o Joãozinho ataca e defende. Foi um meio campo muito criativo, né? O Sampaio utilizou um sistema ontem do 4-3-3 muito bem ofensivo, né? E fazendo a marcação lá em cima o tempo todo, o primeiro tempo todo. Os dois tempos, na verdade, foram do Sampaio Corrêa. Poucas vezes o Cordino chegou, quando chegou foi bola parada. Agora o Sampaio precisa caprichar nas conclusões, né? Na verdade, poderia ter sido 5, 6. O torcedor é muito exigente. Na verdade, o Sampaio ano passado, quando iniciou a competição, muitos diziam, não, o Sampaio não vai subir com esse time, olha. O Sampaio hoje está na Série B. Não dá para você fazer uma... A gente tem mania. Avaliar agora, a gente tem mania de avaliar, o torcedor principalmente. Já tinha torcedor rebaixando o Sampaio em janeiro, quando alguns jogadores foram embora. O Hulk ninguém conhecia no passado, quando o Mota trouxe para cá. Aí de uma hora para outra o Hulk já virou o maior volante da história do futebol maranhense. Não é assim. Né? É devagar com o andor que Santa de Barro. Quem garante que não vem um novo Hulk? O Ferreira está voltando quando terminar o Campeonato Paraibano e o pessoal também não entende. O Ferreira não deveria sair. Vai saber, cara. Cada um tem a sua forma de retribuir. O Ferreira viveu um momento complicado na vida dele, o empresário foi lá e deu as mãos, ele disse, a forma de eu te retribuir é jogando um campeonato pelo teu time. E ele está fazendo isso lá na Paraíba. E está palavrado para voltar para o Sampaio correndo a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, devagar. Eu tive hoje o desprazer de ouvir que o Matheus Lima é um bom reserva. Eu acho que isso, além de você detonar um jogador maranhense que está começando agora, e que tem a sua grande oportunidade como jogador profissional, que fez uma bela Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, Iltinho, você acaba depreciando e faltando com a verdade. Porque esse Matheus Lima tem tudo para contribuir demais para o Sampaio no Campeonato Maranhense e lutar até para ser titular na Série B do Brasileiro, por que não? Com certeza, Lécio. Você viu que ele, como centroavante ali, ele fez um gol de centroavante, né? Dois atacantes do Sampaio também jogando pelos lados, uma bola cruzada, ele bem posicionado, cabeceou com precisão, com inteligência, tirando do goleiro, né? Um jogador que tem tudo para ficar jogando no Sampaio Corrêa até como titular. É claro, se o Sampaio Corrêa trouxer um centroavante, um 9, mais caro, um jogador de Série B, realmente, jogador veterano e conhecedor da posição, realmente, ele vai disputar vaga ainda, porque é um bom jogador. Não a dificuldade do jogador maranhense, às vezes, é essa. O próprio torcedor não acredita no jogador maranhense, mas o Matheus Lima é um excelente jogador e pode, sim, continuar sendo titular do Sampaio Corrêa. Pois tá aí o Matheus Lima que estreou, Júnior Amorim como técnico da equipe do Sampaio Corrêa. Você acompanha ainda algumas imagens, um ótimo momento para o time tricolor, que é o novo líder do Campeonato Maranhense. E nós teremos um clássico espetacular, porque o Mota e o Sampaio chegam com 10 pontos, invictos na competição, os dois com pensamento só no Campeonato Maranhense. Isso é bom deixar bem claro, os dois já estão eliminados da Copa do Brasil, só o Imperatriz ainda tem a Copa do Nordeste por jogar. Enfim, a atenção é toda de Mota e Sampaio com o Campeonato Maranhense. Vamos ouvir outros artistas desse espetáculo de ontem. A Kessia Carvalho, no fim do jogo, ouviu outros jogadores desse resultado positivo da Bolívia Querida e volta à liderança. O Sampaio vence o Moto nos critérios de desempate. Feliz pela vitória. A gente cumpriu aquilo que foi proposto, né? A gente precisava dessa vitória para voltar a confiança do grupo, para a gente poder pegar um clássico na primeira colocação na tabela, né? E a gente quer fazer os adversários correr atrás da gente. Dar parabéns, né, pro Júnior Amorim, é uma pessoa que tem a confiança do grupo também. E a gente está correndo todo mundo junto, né? A gente veio de uma desclassificação, todo mundo ficou chateado com isso, os torcedores, né? Mas agora a gente tem uma missão, que é ser campeão estadual. Os torcedores aí, a gente agradece
presença de todos e pode contar com a gente que a gente vai correr para buscar esse título. Claro que eu não estou na minha forma física 100% ainda, mas o mais importante aqui mesmo assim eu consegui fazer gol e mais importante do que o meu gol foi a vitória da equipe. Então, a palavra dos dois é Matheus Lima. Matheus Lima esse último, né? Matheus Lima e o primeiro a falar foi o Everton Silva. Que é Everton Dias, que é um jogador que ainda está entrando nas graças da galera. Everton Silva, lateral. Esse que falou foi o Everton Dias, volante. Falando também no outro Everton, foi boa a entrada, a volta dele para lateral. Enfim, como é que você vê esse time do Sampaio já projetando para o clássico do próximo sábado? Inclusive, teve a estreia do Thiago também na defesa do Sampaio. Infelizmente, o Cordinho não foi aquele time que teve um ataque para a gente poder... A zaga foi Thiago e Marcão. Thiago e Marcão, você gostou? Thiago e Marcão, sim. Marcão tá melhor do que estava antes? Tem melhor, mas eu ainda prefiro o Lucão, né? Um jogador mais rápido. O Thiago também agradou bem ali, apesar do Cordinho não ter explorado muito, né? O ataque do Cordinho foi poucas vezes que agrediu o Sampaio Corrêa, mas você vê do posicionamento do jogador, um jogador habilidoso, sabe sair jogando. E outra, o mais importante desses dois jogos, dos dois treinadores, do Dejaí e do Moto Clube, e agora do Júnior Amorim, é que os dois times estão jogando para frente, né? Tem uma semana para trabalhar essa equipe. Eu acredito que esse Super Clássico vai ser um dos melhores jogos do Campeonato Maranhense, porque as duas equipes estão jogando para frente. O Dejaí adiantou a marcação do Moto para marcar, né, numa linha de 3 lá na frente, até uma linha de 4. A equipe do Sampaio também vem jogando já esse jogo, principalmente, jogou marcando todo o tempo, primeiro e segundo tempo, marcando sempre à frente. E a tendência é que no sábado tenhamos um grande jogo, Moto Sampaio. Vá se preparando aí, meu amigo, se segurando na poltrona, já aguardando. Amanhã, a partir de amanhã, eu e o Gaudêncio vamos preparar aí, juntamente com o Paulinho, o Wilton Soares vai comentar grandes momentos de clássicos recentes. Você sabe como é que foi o último clássico? E a última vitória do Sampaio Corrêa diante do Moto, quando foi? Ao longo de toda a semana nós vamos trazer esses detalhes aqui para você no programa Esporte Guará, aqui pelo Canal 23. Algumas mensagens chegando, eu vou responder uma pergunta que foi feita logo no início. Qual o motivo da saída do João Gabriel do Sampaio? Quem pergunta é o Carlos do Quatraque, né? O Carlos, sabe por que ele saiu do Sampaio? Porque simplesmente ele acreditou que quando ele assinou o contrato com o Sampaio Corrêa, ele que era banco lá do Vitória, causou muito problema também, pelo que a gente sabe, em relação à diretoria, porque não se dava bem com o diretor, né? Problemas gerados pelos dois. Não vou dizer que a culpa foi só do jogador, também tem muito a ver com a diretoria. E aí, quando ele veio para cá, ele achou que ele ia ser titular. Só que esqueceram que tem o Andrei, né? O João Gabriel, pelas informações que eu recebi, além da demora, no que diz respeito à regularização dele para atuar no Sampaio Corrêa, tinha a questão, né, do ciúme, né? E também dele achar que estava sendo desprestigiado em ficar no banco de reservas. Ele achou que quando viesse para cá seria titular absoluto, algo que não aconteceu. Vamos para o intervalo, voltamos já e na sequência, que jogo, que virada. Virada épica do PAC ontem contra o Maranhão, que fez a sua melhor partida no Campeonato Estadual, lá no Costa Rodrigues, em Pinheiro. Voltamos já. De volta aqui pelo Canal 23 com Esporte Guará. E ao longo de toda a semana você vai mandar mensagem para nós, hein? No 98150-3251, valem 10 ingressos para curtir o clássico entre Sampaio Corrêa e Moto, marcado para o sábado, jogo com mando de campo da Bolívia Querida. E na sexta-feira nós vamos fazer o sorteio aqui. E no sábado você vai buscar o ingresso. Sabe onde? Lá no Tarrafas Mercadinho. Mas para responder essa pergunta é fácil. Qual é o sinônimo de preço baixo? Qual o mercado que vende mais barato aqui em São Luís do Maranhão? Qual é aquele que é parceiro do Esporte Guará e grande novidade em economia e fica lá na Liberdade? Bem fácil, né? Mande mensagens para nós. Outros telespectadores aqui participando. Boa tarde, Laércio. Manda um abraço para Bibi e Cal, em Palmeirândia. Obrigado a vocês acompanhando aqui o nosso programa. O Fabiano pergunta em relação à tabela do Campeonato Maranhense. Ô, Fabiano, não tem data ainda definida para a última rodada do Campeonato Maranhense, mas provavelmente não será dia 1º, até porque 1º é uma quarta-feira. O detalhe a CBF pediu as datas 28 e 29, que são os fins de semana. Essas são datas FIFA, a federação ainda está analisando a possibilidade. Provavelmente não é oficial, teremos a última rodada do Campeonato Maranhense acontecendo no fim de semana do dia 4, né? Mas isso ainda depende, claro, daquilo que vai acontecer, a federação fica refém da CBF. E outro detalhe, eu acompanhei a imprensa de Imperatriz no sábado, quando do jogo, reclamando que a tabela do campeonato era maluca, que o Cavalo de Aço só tinha 2 jogos. Às vezes nós, da imprensa, não procuramos estudar o assunto para poder falar ou procurar se informar.
Se a tabela do campeonato está maluca, o grande responsável pela tabela do campeonato está desse jeito, com jogos alternados, com o jogo da quinta rodada e ainda faltando um da terceira e um da quarta rodada, é exatamente, caras pálidas, pela participação da Imperatriz na Copa do Nordeste. A federação ficou impossibilitada de marcar 3 datas seguidas do Imperatriz no Campeonato Estadual, porque ele jogou 3 vezes, pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil. A federação vai fazer o quê? Não tem como, não tinha data. Então, as datas possíveis, o Imperatriz teve seus jogos remanejados, jogou sábado e venceu o Juventude Samas por 2-1 e volta a campo amanhã aqui em São Luís contra o time do São José de Ribamar. Falar da MA Sporting Bet, simplesmente o melhor do Maranhão. Segunda-feira chegando, a semana tem muito futebol, bola rolando, Campeonato Maranhense, outras competições em andamento. A cotação do PAC, quem foi na cotação do PAC, hein? Vocês não foram, né? A cotação do PAC estava alta. Tem gente rindo de orelha a orelha. Se acertou outros placares. Porque a cotação do PAC estava acima de 5 ontem. E não é que o PAC venceu? Pois é, o jogo PAC Maranhão estava lá, no site do MA Sporting Bets. Confira a programação desta segunda-feira, confira a programação da semana que tem abertura da Libertadores, com estreia do Flamengo. E claro, tem amanhã Campeonato Maranhense e Imperatriz enfrentando o São José aqui em São Luís do Maranhão, hein? MA Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. E agora vamos falar desse jogo épico. Mais um. Olha, o PAC, ele não está lá na cabeça, subiu agora de posição no campeonato, pulou para 6 pontos, mas indiscutivelmente os melhores jogos do Campeonato Maranhense até aqui foram protagonizados pelo PAC. Ou vencendo ou perdendo. Finalmente, para a torcida pinheirense, ontem veio uma vitória. E que vitória! E um pecado para o Maranhão, que fez talvez, pelo menos é a minha opinião, a sua melhor partida, se impondo como time grande, mesmo jogando fora de casa, né? Confira a tristeza para os maquianos e a felicidade de uma vitória épica com direito a muitos detalhes que ao longo da semana nós vamos falar. Veja agora. Jogo do PAC no Costa Rodrigues, sinônimo de casa cheia. E o domingo foi de receber mais um grande, o Maranhão Atlético Clube. Jogo onde só a vitória interessa para os dois. E a partida é aberta desde o início, com os times indo para cima. O MAC faz a sua melhor partida no estadual até aqui e chega ao gol com Paulo Vitor. Ele aproveita a sobra da cabeçada de Monga que bate na trave e é oportunista. 1-0 MAC. O que já estava bom fica ainda melhor. Depois da cobrança do escanteio, Monga, de primeira, amplia para o Macão. 2-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o PAC tem Cássio expulso, mesmo assim de pênalti diminui. Alexandro, 2-1, isto aos 27 minutos da etapa final. Aos 30, Amorim do MAC também é expulso. E na cobrança de falta, Alexandro mais uma vez. Ele marca o segundo dele. E o empate do PAC na partida, 2-2. O cenário muda. E aí você já imagina, não é? Daí então, a virada acabou sendo questão de tempo. E veio aos 41. Adevandro Diniz recebe na área. Tenta 2 vezes para virar de forma épica a partida. Que jogo! Que vitória! Que futebol! Final, PAC ressuscitando no Campeonato Maranhense 3. Maranhão em situação muito complicada, 2. Mas nosso time estava perdendo 2-0, né? Não tivemos um jogador expulso, mas nosso time teve cabeça, tranquilidade para fazer o primeiro, fazer o segundo e no final aí ser coroado com o terceiro gol, que foi o gol da vitória. Uma equipe aguerrida, organizada e no segundo tempo nós nos dispersamos com a confusão do adversário, nós acabamos também entrando, só que para o nosso lado, de uma forma dispersa, fazendo com que o adversário viesse para cima e buscasse os gols. Hoje eu tenho dúvida do pênalti, eu tenho dúvida de alguns lances, mas não vou colocar só disso, para não dispersar em cima do nosso trabalho. Mas da maneira como nós estamos jogando, realmente está mais difícil ainda para nós. Mas nós vamos buscar isso aí para que a gente possa reverter. Temos mais 2 jogos e vamos buscar as 2 vitórias. A gente passou uma semana muito difícil, com vários atletas indo para o hospital, doentes. Infelizmente, não estavam no seu melhor, mas mesmo assim não deixaram de brigar o tempo todo e graças a Deus a gente saiu com a vitória. Hilton Soares, que vitória, hein, do time do Pinheiro Atlético Clube, 3-2, um grande jogo. O Maranhão, até 25 minutos, estava soberano. Eu lembro que na transmissão da rádio eu falei o seguinte: o Maranhão está com uma partida controlada.
vence por 2-0 e tinha um jogador a mais, porque o Cássio foi expulso, né? Na velocidade a gente conseguiu apenas esses lances que mostramos aqui. Amanhã vamos detalhar mais esse jogo, né? E o Pinheiro teve briga de médico com o treinador, saída do melhor jogador que atuou mal, torcida jogando muita coisa lá no banco. Enfim, só o futebol reserva esse tipo de situação, né? Você praticamente no fundo do poço e consegue subir para uma virada espetacular como essa. É verdade, Léo. Se vê a história, né, do 2-0, né, que é um placar, dizem que é um placar mentiroso, e foi, essa semana nós já vimos 2-0 aí, né, com viradas, e o Pinheiro, né, necessitando desse jogo, desse resultado, né, saiu perdendo de 2-0, o Maranhão fazendo um jogo diferente, o Maranhão Atlético Clube adiantou a sua marcação, conseguiu 2-0, né, 25 minutos, 2-0, né, tinha tudo para controlar o jogo. E o Maranhão ainda perca muito, né, quando recua, muitos, né, tem levado muitos gols. A própria equipe do PAC tem levado muitos gols, né, mas é uma equipe que joga para frente. Todo mundo que assistiu o PAC jogando dentro da competição sabe que o PAC joga dessa forma. Ali pelo lado esquerdo foi onde o PAC atacou mais, conseguiu seus objetivos, né, que era virar. Na confusão que estava, né, num clima de jogo muito tenso ali no momento do 2-0, ficou difícil ali até para trabalhar, o próprio treinador ficou difícil para trabalhar com uma pressão da torcida, próprio membro da comissão técnica contestando a escalação, né, a mudança do time na hora que tirou o Léo Rocha, um dos melhores jogadores, claro, do PAC, mas não estava num momento bom, não estava jogando bem. E o treinador acabou acertando, né? E o treinador acabou acertando, né? Calou a boca de todo mundo, torcedor, diretor, dirigente, né? E fez uma boa partida, novamente, a equipe do PAC. E o Monga fez a sua melhor partida com a camisa do MAC. O Monga, assim, o Glaucio é muito bom jogador. O Maranhão melhorou demais. A estreia do Glaucio. O Glaucio estreou pela esquerda, o Monga centralizado e o Adrian também. O Maranhão tem um ataque muito forte, um meio-campo consistente. O time do Maranhão é bom. O problema do Maranhão todo pode ser aquela derrota pro São José aqui. O Maranhão, Léo, precisa... Mas tem condição de ganhar tanto do Juventude quanto do Moto. Tem time para isso. Tinha condição, tanto é que mostrou, né? Fez 2-0 na equipe do PAC, não soube segurar, mas o Maranhão Atlético tem bons jogadores ali, precisa trabalhar com mais velocidade, um time que saiba trocar mais a bola, né? Principalmente marcar no campo do adversário, porque quando você marca no campo do adversário, você toma essa posse de bola, você está mais perto do gol, você evita do adversário contra-atacar. Então precisa trabalhar dessa forma, precisa ter um time mais rápido, fazer com que esse time seja um pouco mais rápido, porque o time do Maranhão está muito lento na sua jogada, principalmente quando ele rouba essa bola do ataque, da defesa para o ataque. Precisa melhorar. No jogo de ontem já teve uma participação maior do meio-campo do ataque, funcionou bem melhor e por um descuido ali atrás não conseguiram ganhar o jogo diante do PAC. Agora é um jogo onde... Como explicar? Eu conversava depois do jogo com o Lucas Andrade, ele trouxe alguns detalhes, teve jogador que pediu para sair, que ele acabou tendo que realizar a modificação, ele está com um problema na lateral, que todos os jogadores que vão para essa posição, o Breno ontem pediu para sair, o Juninho, que era o reserva imediato, não pôde jogar, o titular da posição também não está bem, enfim, ele passa por alguns problemas durante o jogo, né? O Jefferson Abreu ontem pediu para sair e ele teve que realizar a mudança, perdeu o Amorim expulso, e ele disse que já tinha pensado em substituir o Amorim por causa exatamente do cartão amarelo. Ele estava preocupado, né, da arbitragem tirar o Amorim do campo. Ele contesta o pênalti, amanhã nós vamos mostrar, né, nessa velocidade, eu repito, o jogo foi ontem à tarde, né, para conseguir esse material é meio complicado. Nós vamos mostrar amanhã para tirar dúvida. A princípio eu acho que até foi pênalti, né, acho que foi pênalti. E a expulsão também não vi nada demais. Na minha opinião não teve ingerência da arbitragem nessa virada. Foram realmente fatores ligados ao futebol que é apaixonante dessa forma. Lécio, o pênalti eu ainda fiquei em dúvida também, preciso olhar melhor, amanhã a gente vai rever isso aí. Agora, o interessante do Maranhão Atlético Clube, está pagando um preço agora, devido ter iniciado muito tarde a sua preparação, e o campeonato vai se afunilando, jogo, teve agora uma semana aí de preparação, mas não se prepara um time fisicamente dentro de uma semana, e nem dentro da competição, a não ser que você tenha feito uma alicerce muito positiva, no mínimo 2 meses, 40 dias, 2 meses antes. O Maranhão fez um treinamento de 15 dias, já estava estreando pela competição. Está chegando os jogadores, esses jogadores estão chegando, eles estavam em atividade, eles estavam jogando. Então, muita dificuldade para o Maranhão em cima disso tudo aí. O treinador tem que ser muito inteligente na montagem do time para esse aspecto. O jogador não está aguentando jogar 2 tempos, né? Então, as dificuldades são grandes. Não tem outra altura para substituir. Da posição não tem.
Então a dificuldade do Lucas Andrade é muito grande. O Maranhão tem 2 compromissos difíceis. Dificílimos, né? Dificílimo, que é o clássico. Porque é difícil para os dois. Ó, por exemplo, o Juventude Samas, que perdeu lá para o Imperatriz, ele tem 2 duelos dificílimos, que ele pega o Maranhão em casa e também pega o Sampaio na última rodada. Também, vai precisar pontuar. Vai precisar pontuar. O São José, por sua vez, esse resultado ele acabou sendo bom para o São José, na minha opinião, porque o São José se dá o luxo, na minha opinião, de poder até empatar amanhã com o Imperatriz, que na última rodada ele vai para o embate e aí confronto direto contra o Cordino. É fácil ganhar do Cordino lá? Não. Mas também não é possível. O São José, enfrentando talvez até o Cordino rebaixado, conseguiu um resultado positivo lá. Pois é, o Maranhão precisa nesses 2 jogos pontuar. Não pode, tem que ganhar. Se ele ganhar um jogo, ele está livre. Se ele ganhar um jogo, ele está livre. Positivo. E garante vaga na próxima fase. 2 derrotas, aí leva o Maranhão possivelmente a um rebaixamento. O segundo rebaixamento. Triste demais. E é triste demais ter o Maranhão Atlético Clube para a 2ª divisão. Agora, o que complica mais é porque o trabalho do Maranhão está sendo bem feito, na medida do possível. O Maranhão, com pouco recurso que tem, consegue montar um time, consegue pagar em dia os seus jogadores, a sua comissão técnica, consegue ser competitivo, essa que é a verdade. E ontem, talvez quando jogou não tão bem, venceu, que foi o caso do jogo contra o Imperatriz, e ontem, quando fez uma boa partida e estava com a vitória na mão, a vitória acabou não vindo. E a dificuldade para se montar um elenco hoje é muito grande. Os bons jogadores são muito caros, né? São muito caros os bons jogadores. O Maranhão financeiramente é um dos 3, é um clube que está mais abaixo, né? O seu diretor, Robson Paes, é um lutador correndo para um lado e para o outro. Os abnegados do Maranhão Atlético Clube é que dão uma força, né? Não tanto como antes. Eu acredito que não estão dando essa assistência como antigamente, né? Da diretoria do Maranhão, mas sempre estão ali procurando o bem melhor do Maranhão Atlético Clube. E a dificuldade é grande. Financeiramente o país não atravessa, né? Está numa dificuldade. E todo mundo tem suas dificuldades. O Maranhão Atlético Clube está atravessando essa dificuldade, está trazendo jogadores, mas não são jogadores conhecidos, né? Jogadores nacionalmente conhecidos, para disputar uma competição tão difícil como essa. Tá aí então, palavras do Wilton Soares, dessa derrota do Maranhão Atlético, grande vitória do PAC, o PAC pula para 6 pontos, o Maranhão Atlético segue com 5 pontos na tabela de classificação. No momento voltou para a zona do rebaixamento São José, né? Com 4 pontos, e o Cordino tendo 1 ponto apenas. Mas o São José tem duelos diretos, tem um jogo contra o Imperatriz amanhã, importante, tem um jogo contra o Pinheiro Atlético Clube aqui. São 3 jogos. São 3 jogos. Ele tem um confronto direto contra o Pinheiro. É um jogo que vai acontecer aqui em São Luís, são 2 partidas em casa do São José e fecha jogando contra a equipe do Cordino de Barra do Corte. Ele pega o Cordino fora já, praticamente, fora. Talvez até rebaixado já. Mas vamos ver como é que o Cordino vai se sair, porque o Cordino me parece que tem 3 jogos ainda. Ele tem 2 jogos em casa. Tem 2 jogos em casa, é o que falta só pro Cordino. Contra o Juventude Samas, ele vai jogar lá e contra o São José. São jogos que, teoricamente, o Cordino pode aprontar. Positivo. Então não podemos também chegar aqui e rebaixar o time do Cordino, com ânimo novo, condição técnica nova, naquele campo complicado, né? Que é jogar lá em Barra do Corda, enfim, vamos aguardar. Um detalhe interessante é o seguinte: esse jogo de amanhã entre Imperatriz e São José de Ribamar, ele é de fundamental importância para o Maranhão. O Maranhão tem que ficar na torcida aí, acredito que por uma derrota do São José para não ter mais complicações. Se o São José perder, ele continua atrás do Maranhão, aí o Maranhão vai para a bola, vai ter que se virar diante do Juventude, diante do Moto, para somar o maior número de pontos possível para evitar a desclassificação que culminará com um rebaixamento para a Série B do Campeonato Estadual, algo que ninguém quer para o Maranhão Atlético, né? Acredito muito ainda no time do Maranhão Atlético. Vamos falar do Tarrafas Mercadinho agora aqui no programa Esporte Guará, porque o Tarrafas Mercadinho tem agora nesta semana grandes novidades, muitas promoções para você e aquilo que você quer. Preço baixo e muita qualidade no Tarrafas Mercadinho. E quem assiste o Esporte Guará sabe, essa é a mais nova opção em preços baixos lá na Liberdade, é no coração da cidade, próxima feira, tem tudo que você quer e é o supermercado com o menor preço do Maranhão, é o Tarrafas Mercadinho. Então você que assiste o Esporte Guará vai responder essa pergunta no 98150-3251. Qual é o supermercado que vende mais barato em São Luís e no estado do Maranhão? Qual é? Qual é aquele que é sinônimo de economia e fica na Liberdade? Tarrafas Mercadinho. Na sexta-feira eu vou sortear aqui em parceria com Tarrafas Mercadinho 10 ingressos para você acompanhar o clássico entre Sampaio, Correia e Moto. Esse ingresso vai estar à tua disposição no sábado lá no Tarrafas Mercadinho e claro que você não vai perder essa grande oportunidade de, além de comprar mais barato, comprar num preço acessível ao seu bolso, de ir para o clássico entre Moto e Sampaio, o jogo do ano, que acontece sábado aqui em São Luís, no estádio do Castelão. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Na sequência tem a preparação do Moto para o clássico de sábado. Vamos ouvir o técnico Dejaí Ferreira falando desse jogão que vai marcar, sem dúvida alguma, essa primeira fase do Campeonato Estadual.
Estamos de volta com o Esporte Guará aqui pelo canal 23, meio-dia e 43 na mais bela ilha do Brasil. E aí você, é torcedor do Moto? Torcedor do Moto, né? Você ajuda o seu time? Você é fiel torcedor do seu time do coração? Então tá faltando o que para você se associar? Sócio torcedor do Moto da Fabril. Papão Galera, R$10, você vai ter direito a sorteio de ingressos ao longo da semana, sorteio mensal de ingressos, desconto na loja do Moto, desconto na rede de parceiros, experiências exclusivas. Tem o Papão Fiel, que você vai ter direito a ingressos para acompanhar o Motoclube de São Luís. Papão Guerreiro, qualquer setor do Castelão você entra sem pagar e ainda pode votar nas eleições pagando em dia. E o sócio conselheiro, 2 anos em dia, 2 anos adimplente, sendo parceiro do Moto, sendo o fiel proprietário do Papão, o que vai acontecer? Você pode até ser presidente do Rubro Negro Maranhense. Eu estou falando do sócio torcedor do Rubro Negro Maranhense, hein? Se associe, hein? Seja um sócio torcedor do Papão do Norte. Por falar em moto, sábado tem jogão clássico, super clássico de arrepiar. Moto Sampaio com campanhas até aqui quase que impecáveis. Foram 3 jogos com vitórias e 1 com empate. O Sampaio tem um empate no clássico, o São José empatou com Moto. São os 2 percalços nesse caminho de Moto e de Sampaio até aqui. Então 10 pontos, liderança da competição para as 2 equipes, separadas apenas aí pelos critérios de rebaixamento. O Dejaí Ferreira fala agora aqui no Esporte Guará da preparação rubro-negra nessa semana para o jogo do ano. É o jogo mais importante do ano até aqui para a Moto Sampaio. Totalmente a chave, né? Saiu agora a Copa do Brasil, volta novamente as atenções para o Campeonato Maranhense, onde nós somos o líder, né? Claro que com um jogo a mais, mas a gente sabe que é um clássico e clássico de repente se define em pequenos detalhes. E a gente tem um bom tempo para trabalhar até lá, a equipe está confiante, mesmo com a derrota e a eliminação da Copa do Brasil, a equipe está confiante para esse grande jogo no próximo final de semana. Então é procurar trabalhar, acho que com os pés no chão, com bastante humildade, respeitando muito a equipe adversária, mas a gente vai trabalhar para a gente conseguir uma boa vitória no Superclássico. Tá aí o Dejaí Ferreira, você acompanhou imagens do treinamento realizado na última sexta-feira, falando da preparação para o Clássico. Já vai falar das contratações, mas como é que você observa o Dejaí e o Júnior Amorim, né, chegando para esse primeiro Clássico, né? Pelo lado do Moto, como é que você espera que o Dejaí já está mais tranquilo depois do jogo contra o Fluminense? Claro que tem aquele nervosismo, né, da estreia, mas logo depois do jogo contra o Fluminense já vem um Clássico contra o Sampaio Corrêa. Enfim, se você fosse o Dejaí, como é que você estaria? O que você estaria planejando para esse jogo? Eu encontrei o Dejaí essa semana, né? Bem tranquilo naquilo que ele está propondo na equipe do Moto, né, do Moto Clube. Essa semana está tendo um espaço bom para trabalhar o time, né, já deu uma nova cara, principalmente ali para atacar do meio para frente, o time bem solto, né? Falta trabalhar um pouco mais essa recomposição do time na hora que perde a bola e a situação... Você sabe que, claro, o jogo Sampaio e Moto é um jogo diferente. Né? É diferente. É um jogo diferente, totalmente diferente. Então, são 2 treinadores que estão iniciando o trabalho nas 2 equipes. Né? O torcedor tem que ter um pouquinho de paciência. Né? Uma derrota, vai ter a cobrança se acontecer uma derrota tanto do lado como do outro. Não, sempre tem. Isso é notório. O torcedor, agora, a diretoria, a comissão... dos 2 times tem que ter cabeça tranquila, né? Vamos ver como é que as 2 equipes vão atuar, né? O Sampaio num sistema do 4-3-3 que vem dando certo muito bem, marcando lá em cima. O Moto também pode utilizar esse sistema, como também pode usar o 4-4-2, né? Da mesma forma que o Sampaio joga, né? Os 2 treinadores são 2 treinadores que jogam para frente, foram jogadores que jogaram na sua época, né? Meios campo ofensivo. Consequentemente gostam e sabem que no futebol você tem que atacar e atacar muito bem. Lógico, o futebol que é jogador, você no jogo do Sampaio, você pega um time pequeno, esse jogo contra o Cordino. O Cordino se fechou com 10 jogadores lá atrás, o torcedor fica cobrando, é difícil jogar como é que você tem um adversário. Jogando contra o adversário você não está só. Tem jogadores lá que treinam, que trabalham, soam dia a dia e vão em campo para tentar fazer com que o time adversário não ganhe. Então, eu faço uma pergunta, Alessio, até para o torcedor também. Qual é o time brasileiro? Só tem um time brasileiro hoje, e incluo todas as séries, que está jogando um futebol bonito. Se chama Flamengo.
né? O restante você vê aí a mesma coisa, um Corinthians quase não se classificando num campeonato paulista, tá lutando aí para se classificar. Você vê o Sampaio Corrêa montando uma equipe, o Moto montando ainda início de competição com 4, 6 jogos só dentro do ano. Então precisa esperar mais um pouquinho. Para que o torcedor possa ter essa cobrança. Tem que aguardar um pouquinho, o campeonato já está engrenando, as equipes melhorando, é só campeonato estadual ainda. Dejaí também falou de contratações, vamos ouvir o que disse o técnico do Moto. O elenco não está fechado por completo, a gente sabe das nossas necessidades e qualquer jogador que tenha qualidade, que esteja disponível no mercado e que esteja dentro da nossa condição financeira, a gente vai procurar trazer. A gente entende que o momento é difícil porque todos os estaduais estão em andamento, então aqueles jogadores que nos interessam, eles estão empregados e estão jogando. Mas a gente está em busca de um centroavante. Eu acho que nessa próxima semana a gente acho que já tem novidade para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso elenco para o restante do Campeonato Maranhense e também já pensando para o Brasileiro da Série B. Tá, então o Deja chegando, né? Eu tenho informação, eu tenho até o nome do centroavante que vai chegar para o Motoclube de São Luís. Ele deve chegar aqui até a próxima quarta-feira, já está tudo acertado, tudo encaminhado. Eu vou segurar um pouquinho que eu vou confirmar a informação, porque às vezes tem atravessadores, tem gente que trabalha contra o futebol do Maranhão. Aí eu vou aqui, está faltando algum acerto lá, mas sem querer eu descobri o nome do centroavante que vem para o Motoclube, né? Até por ser bem informado, entraram em contato comigo para saber como é que estava o moto, como é que era a questão e que o cara estava vindo para cá. Então eu vou segurar um pouquinho, talvez amanhã o Moto já divulga de forma oficial, senão eu vou trazer o nome. Se na quarta-feira eu confirmar ou não, nós vamos aguardar. Então o Moto deve ter esse centroavante contratado até a próxima quarta-feira, jogador que provavelmente vem para atuar. Se tiver bem, entra no ataque do Moto, Yutinho, em 30 segundos. Olha, com certeza. O Moto precisa, é uma contratação mais urgente que o Moto tem que trazer, até porque o George não está correspondendo tanto quanto a torcida deseja, nem tanto quanto eu acredito que a comissão técnica. Então ele precisa, até porque só tem precisa de mais um atacante para até motivar o George. Beleza, então. Vamos para o intervalo. Na volta, vamos trazer o alô da galera e comentar um pouquinho sobre Imperatriz 2, Juventude Samas 1. Vitória de virada do Cavalo de Aço no fim de semana. De volta aqui com o Esporte Guará. Eu não sou baú, eu vou passar a informação, até porque consegui uma confirmação a mais. Gleidson, atacante, que estava no futebol carioca, vem para reforçar o motoclube, deve estar desembarcando hoje à tarde aqui em São Luís do Maranhão e provavelmente será apresentado amanhã ou na quarta-feira ao motoclube de São Luís. Consegui colher bem a informação. Então, Gleidson, atacante, hein? Pode ser novidade já no sábado no clássico contra o Moto. Conhece contra o Sampaio. Conhece ele, Hilton Soares? Sim, disputou o Campeonato Carioca, no Angra dos Reis, 10 gols na competição. Não, fez 10 jogos e 3 gols, Não, na verdade, 10 jogos e 3 gols. Isso. Na competição do Carioca. Uma excelente contratação que o Motoclube está trazendo. Pois é, bom jogador, que vem para reforçar o papão na sequência da temporada. Desembarca daqui a pouco. Gleidson, hein? 3 gols na sua última equipe, fez bons gols e muitos jogos lá no Campeonato Piauiense. Coloca aí a Pizzaria Della Costa, porque hoje é dia de pizza. Né? Queria mandar um beijo todo especial para minha filha, que vou levar ela hoje lá na Pizzaria Della Costa. Completou ontem 17 aninhos e tá aqui, veio passar uns dias aí comigo. Um beijo para lá, um beijo pro Levi, que faz aniversário na quinta-feira, hein? Mês de março, mês muito especial para mim. Um beijo especial para elas e você pode fazer como eu. Pode ir lá na Pizzaria Della Costa, aproveitar com a família, né, com a namorada, com a esposa, com o marido e degustar a melhor massa simplesmente do Maranhão, comparado às melhores pizzarias lá da região sudeste do Brasil, lá de São Paulo, hein? Pizzaria Della Costa, lá no Parque Shalom, esperando por você. Tá na hora do alô da galera. Tem muita coisa do Super Clássico, hein? Galera participando do Super Clássico, mandando fotos, Yutinho. Muito legal, interagindo com a gente aqui no Esporte Guará. Esse careca aí é o Zeca da Vila Palmeira, torcedor da Bolívia querida. Grande Zeca. Tá ali acompanhado ali por outros torcedores, doutor Alcides Moreira. Esse aí é o Neto, lá do João Paulo, rapaz, degustando aquele Danone gelado. Esqueci um pouco do foco da foto, mas valeu. O Anderson Zoeira, que virou repórter, conversando com o professor Júnior Amorim. Um abraço pro Anderson Zoeira do Instagram Bolívia Zoeira. Esse aí é o Nerivaldo, lá do Alto da Esperança. Tá parecendo um atleta aí, todo estiloso, barbinha. Esse é o Paulo, rapaz, da torcida Sampa Chopp, degustando um chopinho depois do jogo, comemorando a vitória por 3-0. Esse é o seu Cunha, ao lado da esposa. Ele é lá do Renascença e estava assistindo o jogo da Bolívia querida no Estádio Castelão. Grande Cunha. E a festa, galera? Escuta o som aí da turma aí da Bolívia. É, o boliviano fazendo a festa lá no Estádio Castelão.
depois da grande vitória por 3-0. O torcedor quer comemorar, não interessa se o seu adversário é mais fraco, mais forte. Sampaio volta para a liderança no que diz respeito aos critérios de desempate na tabela de classificação. E ó, promoção a semana inteira, hein? Qual outro programa esportivo aqui de São Luís que vai sortear 10 ingressos para o Superclássico? Só o Esporte Guará. E aí você vai dar a resposta lá do Mercadinho Tarrafas. Qual é o melhor e mais completo supermercado de São Luís? Qual é aquele que é sinônimo de preço baixo para você? Qual é aquele mercado que fica na Liberdade? Claro que é o Tarrafas Mercadinho. Na sexta-feira o sorteio aqui e no sábado você vai lá buscar. Tem alô para alguém aí, Yuti? Então, eu gostaria de dar um alô aí para o pessoal do bairro do Bequimão, meu amigo seu Vitor, boliviano, né? Sempre tá ligado no Guará, Esporte Guará. Um abraço aí, seu Vitor. Valeu, seu Vitor. Um abraço, participe, hein? Um abraço. Vem aí, fazemos qualquer negócio com o Danilo Quixaba. O Esporte Guará volta amanhã ao meio-dia. Daqui a pouco tem Zé Cirilo na TV. Tchau.